a organização pode sim acabar com casamentos. Casa é, digamos, um objeto inanimado. É pedra, é cimento, é tinta. Quem é que lascou com a vida daquela casa? Eu, você, quem mora lá. Entendeu? Mas a todo tempo é momento da gente tomar uma decisão e falar: vou tirar o que não presta. Sim. Vou tirar o que não é bonito, o que não me faz bem. Saúde mental, isso influencia? É como a gente falou, a organização traz paz, traz aquele relax, traz aquela tranquilidade. A desorganização é o contrário, é isso que eu falei. Você chega na sua casa e você já está irritado sem nem saber por quê. Sejam bem-vindos ao Você É Podcast. O nosso objetivo é enaltecer, celebrar e destacar os verdadeiros profissionais. Aquele profissional de ponta que verdadeiramente entrega. Sabe aquele profissional que faz além do que lhe pagam? Pois é, esses estarão conosco aqui. Hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito mais que especial. Mas eu vou desenvolver uma pergunta primeiro para o meu amigo Ed Sampaio. Ed, você é um cara organizado? Eu gostaria muito de ser organizado, mas acho que não sou não. Ed, conta a verdade. Esses dias eu vi o Ed Sampaio mexendo numa mochila dele e ele abriu um compartimento e todos os fios, os cabos que ele anda, né? Porque ele é o diretor de audiovisual aqui, todos em ordem de tamanho. Ele é muito mais que organizado. Fundadora do Home Organizing by Mara, hoje ela ajuda pessoas a serem mais organizadas. Você sabe que a desorganização ela faz as pessoas perderem mais dinheiro, menos memória, menos concentração e menos energia. Bom, comigo, câmera 1, câmera 2, câmera 3, com vocês, Mara Rubia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado Henrique. pela tua presença. Que prazer ter você aqui. Prazer todo meu, muito bom. Te conheço tanto pela internet, né, há muitos anos. Eu também. Eu não me lembro se a gente já tinha se cruzado pessoalmente. Eu já te vi, mas nós não conversamos. Exato. É porque Papai do Céu está preparando esse momento. Prazer enorme estar aqui com você. Ótimo, muito obrigada Mara. pelo convite. Que incrível. Que incrível. Fala pra gente como você veio parar na América e o porquê. Oh, uau! Eu vim pra cá porque é um motivo bem pessoal, né? Mas que também não tem problema nenhum de falar. Eu vim porque eu e meu esposo estávamos separados. Sim. Estávamos separados, né? Não era divorciado porque não precisava ter divórcio ainda. Anyways. E aí, bom, ele veio pra cá depois de um tempo, eu vim e a gente retomou nossa vida aqui e ficamos 14 anos casados, tivemos nosso segundo filho, mas depois separamos de novo. Então hoje nós somos divorciados. Mas a razão primeira que que me trouxe para cá foi realmente uma questão familiar. Viemos eu e o nosso filho, o primeiro. Você não conhecia ninguém aqui nos Estados Unidos? Conhecia. A gente tinha, eu conhecia alguns. Tinha amigos, eu já tinha vindo algumas vezes passear, já tinha vindo estudar inglês aqui em Cambridge. Uhum. Então, assim, eu conhecia, mas assim, morar é outra história, né? Você chegou com o tema organização, ou você veio fazendo outras coisas? Como foi sua história de vida? Então, no Brasil, nunca trabalhei com organização. Apesar de que eu sempre, desde pequena, eu gostava. Eu empurrava as coisinhas pra cá, pra lá, eu dobrava minhas roupas na minha gaveta, tudo assim, bem intuitivo, nada técnico, nada... Mas eu gostava. Eu tenho até uma foto do nosso quarto, meu e da minha irmã, bem arrumadinho. Mas no Brasil, eu fui funcionária pública municipal, do governo do Distrito Federal e do governo federal. E também trabalhei em agência de publicidade. Isso foi o que eu fiz no Brasil. Aqui chegando, virei helper. Né? Foi meu primeiro trabalho, foi ajudar as meninas da limpeza. Trabalhei uns meses ou quase um ano. Aí fui limpar para mim mesma. Depois fui... fazer housekeeping, que é uma coisa que eu me identifiquei e gostei, que é você organizar e limpar a casa, não necessariamente
a limpeza do mês ou da Sim. semana, mas existe o house cleaner, que chama Sim. o light house cleaning. Uhum. Você limpa alguma coisinha, arruma a cama, cozinha, passa roupa, Sim. faz algumas comprinhas fora. Isso daí eu me identifiquei, achei bem legal. E paralelo a isso, no início eu trabalhei no Honeydew, Sim. trabalhei numa empresa de escritório em Framingham por 4 anos, trabalhei na Sprint Nextel no Natick Mall. Uou. E depois de muitos... paralelo a isso, eu ia fazendo housekeeping, que eu gostava muito. Fui babysitter. E aí, do housekeeping, foi que depois eu descobri a organização. E aí começa uma outra história. Uma outra história. Mas você não tentou trazer as tuas habilidades em publicidade para os Estados Unidos? Quando você chegou, qual foi? Teve sim. dificuldade? Sim, pulei essa parte. Uhum. Nós chegamos aqui, eu e o meu ex-esposo, a gente trabalhava com publicidade no Brasil, ele também. Ele é um cara criativo, artista, assim, que nem eu, criativa, com essas coisas. E ele tinha uma pequena agência também. Nunca trabalhei com ele, mas era dele. E aí, depois de um tempo aqui, eu incomodada, querendo criar, eu queria criar. Comecei a criar. E aí, eu tenho que desaguar isso em algum lugar. Uhum. Acho que é isso que o artista faz, Sim. né? Ele precisa mostrar, porque não adianta pintar o quadro e pôr debaixo da Sim. cama, né? E aí, então, eu criei um projeto. Aí, nós começamos a atender clientes aqui, com uma agência. Atendemos vários clientes, vários logos grandes que você vê hoje aí nessas fachadas, assim. Nós criamos naquela época, atendemos vários clientes, criamos muito material e não existia a qualidade do material que a gente fazia aqui. Porque a gente já conhecia aquela qualidade, a gente já sabia fazer daquele jeito, mas a gente não tinha mão de obra. Por exemplo, eu sou da criação. Eu era diretora de criação, mas eu não sou designer. Sim. Então, assim, eu sei o que eu quero, eu vou fazer uma casinha toda torta aqui para te mostrar qual é a casinha que eu quero, certo? Direitinho. E o designer vai transformar isso. Então, nós tínhamos designer do Brasil, mas designer qualificado. Aqui não tinha, na época, nada parecido. E o que seria a diretora de criação? Como seria isso? O diretor de criação é exatamente esse. É o que cuida de toda a parte de criação da empresa. As campanhas de publicidade que vão acontecer são dirigidas, digamos assim, pelo diretor de criação, que vai dar o tom, que vai criar, inclusive, empresas maiores têm as duplas de criação. A empresa que eu trabalhava no Brasil tinha uma dupla de criação maravilhosa. Por quê? Porque eles criam em dupla, porque um complementa o outro, bem interessante. Mas aqui era eu e eu mesma, e o Roberto trabalhava na parte comercial. E fizemos muita coisa com os nossos designers do Brasil. Criamos um material assim absolutamente de ponta aqui. Uau. E em continuação ou em paralelo, já nem lembro mais as datas, a agência, eu criei um projeto que Deus deu na minha cabeça, no meu coração, que era criar uma revista. E aí nós criamos uma revista. Eu tinha o projeto, eu tinha o nome, eu tinha o design, como é que seria. Como eu disse, eu não executo, mas eu passei para o meu designer. Eles foram criando tudo e nós fizemos uma revista e lançamos no primeiro mês. A primeira revista foi de 40 páginas. E toda de material... unique, como fala, material singular, criado pela gente. Nada exclusivo, né? Exclusivo. Já tinha internet devagar, mas a gente não tinha nada da internet. Eu era a editora e a diretora de criação, e também eu tinha coluna, e também eu era revisora, porque eu trabalhei muito tempo no Ministério da Fazenda como revisora de texto. E então, revisão de texto é uma coisa que eu bato o olho assim e vou vendo. Então, pois é. Eu vou batendo meu olho e geralmente vejo. Não significa que eu nunca erro, tá? A capa da minha revista teve um errinho, que até hoje eu desespero, mas acontece. Então, a revista foi um sucesso. No segundo mês, a gente já fez de 60 páginas. Era mensal. Era toda produzida pela gente. Foi uma obra de arte. Foi uma coisa inovadora demais. Ganhamos prêmios no primeiro ano que nós estávamos com a revista. Foi fantástico. Foi um período fantástico. Quase não sobrevivi
sobrevivi, né? A vida mesmo quase se esvaiu de mim para conseguir fazer a produção daquela revista toda. Mas foram 2 anos que durou a revista. Logo em seguida foi quando nós nos separamos, e estávamos já separando e tal. E aí ele foi fazer outras coisas, eu fui fazer outras coisas. E foi bem paralelo a não paralelo, mas a gente já estava na rádio, que eu esqueci de mencionar. Nós tínhamos juntos programa na rádio, aqui em Framingham. E eu sei que depois também separamos os programas, que cada um estava fazendo um programa com uma cara. Então foram 12 anos ao todo que eu fiz o programa, uma parte junto, e o resto eu fiz sozinha. Muitas entrevistas, muitas pessoas, pessoas que estão aí na comunidade hoje, ninguém sabe quem é, de onde veio, por onde veio parar. Em qual cidade? A rádio era em Framingham. Quando você chegou aqui, pelas minhas contas, a rádio já estava em estado assim agonizante, digamos, na UTI. Sim. E infelizmente mataram a rádio de vez, e já tem umas 6, 7, foi no início da pandemia, acabou de acabar a rádio, acabaram com ela, né? Mas foi um dos maiores, e até hoje continua sendo, veículos de comunicação já existente na comunidade brasileira em Massachusetts. Uau. Era uma bomba atômica de um tamanho que não tinha nem como medir. A parte comercial era fortíssima, a propaganda funcionava, a programação tinha de todo jeito. Tinha boa, tinha ruim, tinha péssima, tinha excelente, mas atendia todo mundo. E todo mundo estava ligado. Exatamente. Todo mundo estava ligado, porque tinha programação para todo mundo. E foi uma experiência fantástica, fantástica. Oh, que pena. Mas está ótimo. E paralelo a isso, eu já estava na internet fazendo vídeos e tudo. Quando a rádio acabou, eu só continuei fazendo na internet o que eu já fazia. Eu já tinha o grupo Mara's List, que é o grupo do Facebook local. Eu já tinha criado há alguns anos. Quando acabou a rádio, já tinha uns 6 anos, talvez, o grupo já estava estabilizado, então... O Mara's List existe antes da rádio? Não, o Mara's List começou a existir por causa da rádio. Por causa da rádio. Pelo seguinte, como eu disse, era uma bomba atômica. Todo mundo conhecia a gente, todo mundo sabia, todo mundo queria informação, teve uma vez no programa, ligou para lá uma pessoa falando: eu estou na estrada aqui com a minha mulher, ela está em trabalho de parto aqui para dar à luz, o que eu faço? A gente era tudo, pai e mãe de todo mundo, entendeu? Eu sei lá o que faz, eu tive 2 cesarianas, sei nem como funciona o parto normal. Só para falar para o nosso público aqui, que o Mara's List é um dos grupos mais famosos aqui dos Estados Unidos, na região de Massachusetts, New England, e pertence a Mara Rubin. Exato. Então, por causa da rádio, tinha muito assim, você sabe quem está vendendo uma mesa, você sabe onde eu encontro coxinha para comprar, ou eu preciso de um trabalho, um colchão, onde tem um apartamento. E era tudo isso por causa da rádio. Me ligavam, me achavam, me perguntavam. Até hoje reconhecem minha voz aí em algum lugar que eu passo. Aconteceu poucos meses agora de alguém, eu falando não sei o que, nem lembro quem foi. Você não é da rádio? Não era da rádio? Eu falei, era. Pois eu te escutava. Então era uma coisa muito forte. Mas então, quando eu descobri que existia, que eu já tinha Facebook, tudo, mas eu descobri que lá no Brasil estava bombando uma coisa chamada Grupo do Facebook. E aqui era novíssimo, tinha em New York um grupo que existe até hoje, que é o Ajuda Comunitária. Tinham outros, mas esse era o que se destacava mais. Aí eu entendi como funcionava, eu falei, acho que maravilha. Eu chamo as pessoas para participarem, elas se encontram dentro desse grupo, elas perguntam uma para as outras, cadê a coxinha, cadê a mesa, e eu fico só olhando, lé do engano, né? Mas assim, resolveu demais. Eu comecei até as primeiras 500 pessoas, eu tinha que explicar de uma por uma, porque ninguém sabia o que era. Ninguém entendia a função maravilhosa que poderia ser um grupo. Uau! E após isso que veio a organização? Sim, não, quando comecei o grupo, na verdade, eu já estava, na verdade foi 2012, o grupo e a organização. Foi tudo assim. Caminharam juntos. Mais ou menos na mesma data. Não tinham nada a ver um com o outro,
mas a organização veio porque eu assisti um programa na internet e ouvi pela primeira vez falar a palavra professional organizer. Sim. Eu não conhecia que existia um profissional disso. Eu já gostava de organizar, e eu tinha muita vontade de ter um ambiente de paz, muita paz. Mas a sua intuição organizada, nem sempre ela te resolve todos os problemas. Sim. Porque a organização profissional é exatamente técnica, método, sim, não é só intuição, né? Então eu tinha uma casa organizada, mas hoje eu sei que tinha muito, eu não criava sistemas de organização. Eu sabia lá onde é que estavam minhas coisinhas e tal, mas não era assim. Então, quando eu vi na televisão esse programa que era o Hoarders, que passa até hoje na televisão e que no Brasil passou com o nome de acumuladores, eu vi aquelas pessoas terrivelmente, é uma condição mental, essa questão do hoarder, e eu descobri que junto daquilo eles levavam um psiquiatra, um psicólogo, o cara do caminhão da mudança, o cara do container para encher, aquele monte de gente para ajudar, e uma pessoa chamada de professional organizer, e ela que coordenava tudo. E aí eu fiquei encantada de descobrir uma coisa assim. Quando terminou aquele programa, naquele dia, eu fui para a internet procurar o que era aquilo. E achei um mundo. Descobri um mundo já naquela época. Um mundo. Que interessante. Mara, uma pergunta que eu tenho aqui. É talento, é dom ou é só hábito? Tem que fazer todos os dias para ser organizado? Olha, em casa... para trabalhar, eu creio que você precisa ter um certo talento, você precisa aprender técnicas, você precisa estudar sobre produtos e tudo isso. Você precisa entender de project management, você vai gerenciar um projeto de organização, igual para construir. Primeiro tem a parede, depois que vem o reboco. A organização tem toda uma sequência também, senão ao invés de organizar, mas tem que ter perfil você desorganiza. Isso, né? Isso na profissão, você tem que gostar de pessoas, porque a gente trata diretamente com o cliente. E depois eu posso continuar nessa parte do que é da profissão, mas respondendo para a pessoa da casa, nem sempre ela precisa ter um talento especial para isso. Eu creio que essa é a resposta. Ela precisa, se ela não sabe, ela contrata alguém que sabe, um profissional, que vai criar sistemas para ela e depois ela vai manter esses sistemas. Sim. E anota aí. As pessoas, são vários fatores que levam à desorganização, mas aqui vou falar o primeiro deles. As coisas estão fora do lugar na sua casa, ou que seja, porque você geralmente não tem para onde voltar essas coisas. Ou seja, sua meia está lá porque a gaveta já está cheia. Então é aquele impasse. Eu ponho a meia aqui, eu deixo ela por aqui, depois eu pego. Aí eu ponho lá e tal. E isso aí vai com uma peça, 2 peças, 3 peças. A panela, o copo, a pasta de dente, a calcinha. E aí você não tem para onde voltar. Agora, quando é criado um sistema, onde o sistema é uma sequência lógica de ações que a gente vai executar na casa do cliente, objetivando que ele tenha exatamente um sistema para ele olhar. Ou seja, isso está aqui por causa disso, disso e daquilo. Essa caixinha está aqui porque é aqui que precisam ficar esses tipos de produtos que cabem nessa caixinha. Quando você diz sistema, é método, um método? Não, o sistema, um sistema mesmo. O método é o que você usa para construir um sistema. Entendi. Entendeu? O sistema é assim, como você tem, por exemplo, assim, no corpo humano, você tem o sistema digestivo. Digamos assim, chama de sistema, né? Então, a gente come, o negocinho vai descendo aqui, passa por aqui, passa por ali, até sair, que eu acho que é no intestino grosso, que eu acho que é o final ali do sistema. Ou seja, tudo tem um passo a passo, cada um para chegar à função de quê? De você comer aqui e, por fim, sair aqui. É um sistema digestivo. Entendi. Assim como a gente tem o sistema nervoso, a gente tem vários sistemas. Ou tem o sistema solar,
Entendeu? Então, o sistema, ele é aquilo que a gente vai criar para utilizar o espaço bem, para utilizar as ferramentas de organização Sim. bem, para utilizar os produtos corretos, para utilizar o conhecimento que eu tenho daquela matéria, que é a organização. Então, isso é o que é o sistema. E eu uso um método para chegar até isso. Por que eu decidi que essa cestinha aqui? Por que eu fiz isso? Eu vou chegando, eu tenho um método. E aí, eu criei um método. Sim. No Mas decorrer. como- A gente pode falar do método daqui a pouco Sim, também. ótimo. Mas como é que a organização impactou a sua vida? Como que você entrou nesse mundo? Então, quando eu conheci, me impactou naquele dia de noite que eu fui dormir, era quase 4 horas da manhã. Eu já fiquei extasiada de entender que existia isso. E aí eu comecei onde? Eu comecei na minha casa. Eu comecei a buscar na internet e ler. Eu conheci a associação, a National Association of Productivity and Professional Organizers, chama NAPO. Eu conheci já, naquela noite, eu bati naquele website e fui entender sobre o profissional e comecei a estudar como que a gente fazia para fazer aquelas coisas bonitas que a gente via. E uma das primeiras coisas que... Eu sou uma pessoa muito prática, muito prática. E, então, a primeira coisa que eu percebi é que organizar não é botar coisas bonitinhas na prateleira. E era isso que me interessava muito. O fato de que não era só botar um monte de cestinhas bonitinhas, florzinha ou sei lá o quê. Era o fato de que ia transformar a vida da pessoa, trazendo para ela facilidade, funcionalidade, ou seja, um espaço que estava todo errado, você não achava nada, você não conseguia pegar, caía, ou estava muito cheio, ou estava pouco cheio, vazio, ou seja, sem utilizar, né? Mal utilizado. Uma prateleira dessa altura, que você tem uma caneta lá, você perdeu aquele espaço vertical todinho, isso é desfuncional. E assim foi, eu fui aprendendo, fui aplicando na minha casa e lembra, eu ainda estava trabalhando como housekeeper. Ah, mas eu comecei a organizar a casa das minhas clientes todas. Auxiliou. Eu já não pegava só a meia que eu dobrava na laundry da minha cliente e ia guardar na gaveta. Aí eu já tirava tudo da gaveta, eu reajustava aquele formato. Se tornou um serviço adicional? No início foi, mas eu nem cobrava, eu era Era a housekeeper. cerejinha do bolo. Só... Eu era housekeeper, Sim. e aí eles ficavam encantados que eu fazia uma coisa assim. Lógico que eu ainda não tinha os resultados que eu tenho hoje, mas eu já comecei com os resultados bem violentos, assim. Eu tenho fotos de 12 anos atrás, que tem hora que nem eu acredito que eu fiz isso há 13 anos atrás. De repente foi isso que te impactou a prosseguir, né? Sim. Poder dos resultados. Eu descobri o bem que isso fazia na vida. E aí e eu vi o que estava fazendo na minha vida. Desocupei minha casa, que não era entupida, mas desocupei. Sabe aquela... Mais uma mesinha, com mais 3, 4 porta-retrato, mais um vaso de planta, natural ou não, mais um vasinho bonitinho para enfeitar, mais um trocinho de pendurar, mais um tudo. Não. Nossa, minha esposa deve estar amando ouvir tudo isso. Ela é meio minimalista. Não, demais. Eu não sou minimalista por filosofia de vida, mas eu não sou acumuladora, absolutamente, isso nunca fui, mas eu tenho o suficiente. Tenho bastante roupa, mas elas... Às vezes o pessoal fala, você quase não tem roupa, né? Eu falo, tenho muita roupa. Mas cada uma delas tem um lugarzinho lá. Porque o dia que elas não couberem e forem ficar jogadas em algum lugar do closet, é porque elas não estão cabendo. Aí eu tenho que tirar. Alguém foi uma inspiração para você? Você viu isso em algum lugar? Teve estímulo? Como foi? A minha primeira inspiração foi o programa que eu te falei, que nem era só de organizar, era de declutter, é de desocupar uma casa de pessoas que têm problema de acumulação. Então vão aqueles profissionais e fazem. Mas aí, quando eu comecei a estudar, aí que eu me inspirei para valer para ser uma organizadora residencial. Tanto que eu, até hoje, não sou organizadora especializada em hoarder, que são os acumuladores. Não faço esse tipo. Tem uma formação diferente, você tem que estar com outro psicológico. Eu já atendi 2 pessoas para não atender mais. É outra coisa, não é o meu departamento.
Mas aí ao longo eu fui lendo e aí fui me inspirando. Uma das Então, na primeiras que eu li. Não tinha outros profissionais que você... Não, brasileiro não tinha concorrência, por ninguém. exemplo. Brasileiro não tinha Não ninguém. tinha. Não, Então não você tinha foi ninguém. pioneira. Sim, aqui em Massachusetts, pelo menos. Uou. Eu hoje sei de uma outra que eu me esqueci o nome, que é de um outro estado, bem longe daqui, também não me lembro o nome dela. E ela está há algum tempo lá fazendo, mas ela faz voltado para as pessoas que estão no Brasil. Ela ensina, ela tem material, ou seja, não é para aqui. Eu aprendi aqui, trabalhei aqui, criei materiais aqui, criei curso, criei workshop, criei palestra que eu dei em vários lugares, Sim. igrejas, falando para mulheres, né, que é uma coisa que geralmente é uma área Sim. que afeta mais a mulher. Dá porcentagem. Vários eventos eu fiz e escrevi e falei sobre o assunto. Ai, que fantástico. Uma porcentagem do seu público-alvo. Mais americanos, brasileiros? No início era só americano, meus clientes eram americanos. Como eu te disse, eu fui migrando da organização, do housekeeping para a organização. Fiquei muito tempo só americano. Eu tinha poucos clientes brasileiros, poucos. Agora, de uns 3 anos para cá, 4 anos, eu já tive bastante cliente brasileiro. O brasileiro descobriu, né, que existe isso e que não é brincadeira, não é frescura, não é um absurdo de dinheiro, é uma coisa totalmente possível e é uma coisa totalmente necessária. Imagina, hoje peguei um recado que a Cláudia Gilbert, que vocês conhecem, Conheço. a Cláudia colocou no meu Facebook, eu acho. Acho que ela passou por um vídeo que, aliás, já está até um pouquinho antigo, de quando eu organizei as 2 cozinhas dela. Lá na mansão Gilbert, ela tem 2 cozinhas. Uma junto da outra, assim, meio separada. E ela escreveu lá hoje dizendo, eu até esqueci agora, mas eu li isso agora à tarde, Sim. pouco antes de vir para cá. É tipo assim, como é necessário, como é importante, como é isso, como é aquilo. Então, as pessoas estão descobrindo isso. E, como eu disse, a profissão é uma profissão de uns 40 anos para cá, aqui nos Estados Unidos. Chegou no Brasil. No Brasil também o movimento de organização é bem grande, tem muitos profissionais. Já participei de conferência no Sim. Brasil e tudo. Bem interessante. Seu conhecimento é muito vasto. Você trabalha para organizações também? Você trabalha para empresas ou mais casas residenciais? Olha, eu me chamo de home organizer, entendeu? Já me chamo de home organizer, Sim. mas eu organizo comércios no sentido de que você está aqui nesse seu estúdio, digamos que você tem uma sala de depósito aqui Sim. atrás. Quem vai organizar aquela sala de depósito? Eu. Então, eu organizo várias empresas a parte de depósito. Não quer dizer que eu vou organizar os documentos Sim. todos, Aham. que eu vou organizar as finanças. Não tenho nada a ver com organização de finanças, mas eu organizo toda a parte de estoque, inventário, office, inclusive, porque a organização, por exemplo, tanto em casa como na empresa, ela melhora não só o visual, ela não só traz produtividade, mas ela muda a comunicação entre as pessoas que estão naquele ambiente. Imagina, você no escritório, você senta aí, eu sento aqui, ele senta ali, e uma pilha de papel aqui, outra pilha ali, aí você não sabe bem cadê o papel do processo da semana passada, cadê o nome do cliente dessa semana, onde é que põe, onde é que não põe, você entendeu? Sim. E tudo isso a gente pode ajudar nessa parte física da organização. Assim como garagens de empresas e de residências, a gente adora fazer garagem. Aquele negócio que você olha assim e fala, isso aqui não Sim. tem conserto, coça meus dedos. Nossa, oportunidade, né? A oportunidade de trazer uma vida nova. É o tanto de espaço que a gente encontra. O cliente chega e fala assim, então, tá esse cômodo aqui e tudo, mas não tem espaço, não tem nada. Eu falo, tem espaço. Tá entupido demais? Nós vamos ter que tirar um pouco. Ou seja, o espaço está lá, só está entupido. Quando a gente tira o excesso, aí sim a gente começa a
otimizar o espaço. Aí vem prateleiras no formato certo, do tamanho certo, da medida certa, gavetas na hora certa. Tem muita gente que tem closet, especialmente esses apartamentos, digamos, mais novos ou mais assim, casuais ou populares ou coisa assim. Eles têm aquela tira, uma tirinha assim de fora a fora, com a tira de você pendurar os cabides. Aquilo. Uau. E aí, onde é que você põe a meia? Onde é que você põe a cueca? Sim. Entendeu? Então, é muito... Agora eu quero lembrar a palavra. Como que fala uma coisa que é esquecida, muito... Abandonado. Desmerecido ou não reparada, a importância da gaveta. Não é reparada a importância da gaveta. Aí, o que você faz? Você vai lá no Walmart, na Target, porque tem aquelas de plástico bonitinha, custa $30, você compra a coisa com 3, e elas são ótimas, e elas duram bem. Ah, mas aí não vale pôr só a meia dentro dela. Você quer pôr caderno, fotografia, coisa de relógio, tudo pesado. Aí o que acontece? Pesa. Uau. Aí daqui a pouco ele não abre. Não abre. E o que era para te ajudar já está te atrapalhando. Virou transtorno, né? Então, assim, conhecer os produtos organizadores é importantíssimo para que você possa encaixar qual é o produto que vai ali, qual é a peça, o item da sua casa que vai dentro de tal lugar. Se não vai encaixar, não vai encaixar, vai travar, vai estragar, vai desmontar e você vai dizer que não funciona. Você falou de relacionamentos. Chegou uma situação que você viu que casamentos foram destruídos por causa da desorganização? Eu conheço, honestamente. Porque, como eu disse, vira um ciclo muito vicioso, muito pesado. E a comunicação é uma das primeiras, dos primeiros muros que caem por causa da desorganização. Você acredita isso? É muito forte isso. Porque é aquele... Ah, cadê aquilo? Ah, você que pegou. Ah, mas onde é que tá? Mas eu não sei. Mas eu pus em cima da mesa. Não, mas eu vi debaixo do banquinho. E tá na hora do menino ir pra escola. E cadê o homework? E cadê o documento que tem que levar amanhã no consulado? Sim. E cadê isso? É muito, ô Henrique, é muito, muito desencontro de comunicação, de informação. E isso causa o quê? Guerra. Isso é uma guerra. Você levanta de manhã, cadê isso, cadê aquilo, cadê aquilo, cadê aquilo? É cada um perguntando para o outro. É um diálogo com duelo constante. É um duelo, exatamente. Sim. Por isso que eu falei, a comunicação cai e sobra só um duelo, não é um diálogo. Sim. Então, a organização pode sim acabar com casamentos. Uau. Triste isso, né? Triste. Bom, mas aí você já sentiu os efeitos dos seus resultados em um casamento? Você já viu que alguém já desabafou com você? Falou, Mara, depois que você entrou na minha vida, colocou ordem em nossa casa, tudo mudou, até salvou meu casamento. Como eu disse, eu conheço casamento acabado por causa de bagunça. Então esse não está na conta porque está acabado, né? Sim. Mas eu tenho testemunho demais das minhas clientes. Nossa, eu não acredito. Agora, o meu esposo chega e ele fala, nossa, não acredito que agora tem isso aqui, tem aquilo ali. Porque é o seguinte, como eu te falei, melhora a comunicação. Você não precisa toda hora ficar perguntando nada para ninguém, porque está lá. Eu crio o sistema, você só precisa manter. Qual é o sistema do seu, digamos, que eu criei para você? As suas camisas de manga curta vão ficar todas aqui, nessa parte mais de cima do armário, porque talvez ela seja um pouco mais curta. Estou dando um exemplo e te mostrando que tudo tem um porquê. Agora, os blazers, talvez porque são mais compridos, e as camisas de manga comprida já vão no pendurador de baixo. Sim. Porque tem um pouco mais de espaço. As camisetas de time de futebol, elas podem tanto ir penduradas, como elas podem ir dobradas e envelopadas nelas mesmas. Sim. Você faz isso aqui, ó. Sim. E você vai trazendo aqui, e você deixa aqui para cá, empurra esse outro aqui, e você vai enfiar aqui embaixo, e você vai envelopar. E vai colocar em pezinho assim. E elas não amassam também, né? Não, de futebol já não amassa mesmo, né? Mas isso aqui
mesmo que você fizer com uma de malha, vai muito pouco amassar. Sim, tem uma técnica de dobrar Sim, essa é uma delas, é o envelopamento, Tira, ela tá Você impecável. faz assim, Oh. esse aqui é o envelopamento. A camiseta mais à toa do dia a dia, você pode fazer ela bem dobradinha, mesmo Sim. que ela marque, não tem problema. Agora, umas camisetas mais de sair, se você tem espaço na sua casa, pendura no cabide. Sim. Porque ela é aquela de sair, Aham. entendeu? Você já pendura no seu quarto. E aí, vamos ver, a gaveta, o que cabe nessa gaveta? Por exemplo, aqui a gente usa muita roupa de frio. Sim. Calça de moletom é grossa. Sim. A gente pega para dobrar, dar uma coisa dessa altura. As gavetas das penteadeiras geralmente não cabem as calças de moletom grossas, especialmente se for de homem, mais grosseira e Aham. tal. Então é uma hora que a gente usa aquelas prateleiras que já tem nos guarda-roupas, nos closets. Então você vai usar o espaço vertical e vai empilhar ali umas 5 calças, porque senão com 5 calças você lotou uma gaveta inteira. Você entendeu? Sim. Tudo tem o porquê. São várias técnicas, vários métodos, ou é um só? Você identifica perfil? Por exemplo, esse cliente meu, eu tenho que abordar determinada técnica. O método que eu uso é o meu método que eu Sim. criei. Então, o método vai ser sempre o mesmo. Eu tenho uma sequência. Sim. Vou te falar qual é o método. Vou aproveitar esse momento Sim. para te dar uma coisa que eu trouxe. Uau! Esse aqui. Uau, obrigado, minha querida. Esse aqui é um livro que eu lancei, que se chama Organize Seu Closet Sim. até o dia 30. Até o dia 30. O seu closet, ou seja, a pessoa... Minha esposa, isso é pra você. Ela vai colocar nos comentários, mentira, é pra você. E é assim, ele é um livro pequeno, Aqui eu destrincho o método que eu criei e coloco ele à disposição para você aplicar e você organizar o seu closet com o meu método. Fantástico. E deixa eu te mostrar uma coisa. Então, qual que é o meu método? Vou falar para vocês que estão assistindo. Anota aí que isso é dica quente. Uau. Anota aí. Não esquece de dar sua autógrafo, hein? Vou dar demais daqui a pouco. Então, veja bem. Por que eu coloquei até o dia 30? Porque eu quis dar para você, leitor, Sim. um deadline, um dia para você terminar, para você não começar hoje e terminar daqui 10 anos. Sim. Uau. Por isso que eu coloquei dia 30. Sim. Hoje, digamos que fosse dia 10. Eu começo hoje. Você limita para buscar o resultado. Aí eu quero te dar uma forçadinha para Sim. que até dia 30 você tivesse terminado. Então, são 6 dias de trabalho. Perdão, 6 passos. Você divide os passos de tanto de tempo que você quiser. Se você achar que você dá conta de zerar aquele primeiro passo num dia só, faz esse. Vai dar 6 dias seguidos, você está com tudo pronto. Ou, se você fizer rápido e tiver o tempo, 2, 3 dias você zerou tudo, não sei. Sim. Mas você pode pegar os 6 passos e dividir ele em 30 dias. Vou fazer um hoje, vou fazer um mais meio da semana. É como você quiser. Contanto que você termine até... Até dia 30. Dia 30. Então vamos lá, só para mostrar. Mara, onde conseguir esse livro? No Amazon. No Amazon, tá? Pode procurar... com esse nome mesmo, pode procurar meu nome, Mara Rúbia Sanfilippo. Sim. Ou pode procurar o nome do livro. Lá tem um e-book e tem o livro impresso. Então, Qualquer lugar do canto do mundo você consegue quiser, comprar. o e-book em qualquer lugar do mundo. O impresso só aqui nos Estados Unidos. Fantástico. Então, esse aqui é o meu método. Chama-se método SED de organização. Aham. SED. Eu usei a letra SEDDE. Então, a primeira é separe por categoria. Lembra que eu te falei que eu comecei a desocupar as gavetas da casa do cliente para ir pôr de outro jeito, melhor? Já era eu intuitivamente. Depois eu criei o sistema, mas é isso aqui, o método. Separe por categoria. Então, você vai pôr meia com meia, calça com calça, camisa com camisa, blusa com blusa. Por quê? Me responda. Vê se você sabe por quê que o primeiro eu vou separar tudo por categoria. Por categoria? Por tipo, né? Por tipo, né? É porque se você já vai vestindo de acordo com, por exemplo,
Você meia, mas assim, meia já coloca um sapato, já tá próximo dos membros? Não. Eu não sei. É que, na verdade, não tem a ver com a hora que eu vou vestir. Esse separe aqui é separar no processo de organização. Eu ainda estou começando a organizar. Você já estava vestindo. Eu já estou vestindo. Eu tô entrando lá, deixa eu pegar minha meia, já coloco meu sapato. Né? Não, mas tudo, você sabe que na criação do sistema tudo Sim. tem a ver. Aham. Essas coisas mais de frio a gente deixa quem tem garagem, Sim. basement, já fica por ali perto de sair, isso aí é outra história. Mas então, você tá com aquela gaveta cheia, vamos dar um exemplo de uma gaveta. Você vai tirar tudo que tá lá e separar por categoria. Digamos que tem um monte de meia, um monte de cueca, um monte daquelas camisetinhas que homem usa por baixo assim, né? É regata. Uhum. Que mais? Talvez uns shorts ali. Aquelas 4 coisas estão emboladas ali dentro daquela gaveta. São objetos pequenos, né? Sim, esses são pequenos e eu estou supondo que eles estão tudo junto ali. Juntos ali. Por que você vai tirar todas as meias juntas, vai pôr todas as camisetinhas juntas, as cuecas juntas e os shorts juntos? Porque quando você põe tudo junto, você vê o que é que você tem ou não tem. Entendeu? Aí você vai descobrir que você tinha 10 meias pretas, por exemplo, e não tinha uma branca. Falou, eu só tenho meia preta. E você já olhou, já pegou das outras gavetas, pegou o que estava na roupa suja, juntou tudo ali. E você viu, não tem uma meia branca. Você acabou de descobrir uma coisa que você não tem. Então não é só sobre jogar fora ou tirar o que tem. É também sobre você poder adquirir coisas que você precisa. Então você coloca ali e você não tem... descobri que eu tenho 20 meias, não preciso, não tem tanto pé para usar isso tudo. Aí eu posso tirar, essa aqui já tá mais sem gracinha, essa aqui não me serve muito bem, essa aqui eu nem gosto dela. Sim. Aí a gente vai fazendo, encontrando as razões pra gente diminuir o nosso estoque. Mas, Nessa Bará, palavrinha aqui. só um detalhinho, você falou de meia, a gente vai continuar a linha de raciocínio. Meia tem vida própria? Tem alma. Sim. Meia tem alma, meia tem raciocínio próprio. Asma, eu falo, né? Talvez lá no céu a gente vai encontrar. Controle remoto tem vida própria. Exatamente. Subir, né? Mas uma das razões que eu tenho essa teoria, tá? Que não só teoria, eu experimento na minha vida e na vida dos meus clientes. Por que as meias somem? Te pergunto. Você está me ensinando no início. Não tem que falar nem certo nem errado, só me dá uma sugestão. Eu acredito que é o seguinte, ela tem que voltar ou pro lugar de onde veio. Mas ela já está perdida, aí ela não tem como voltar, né? Então, aí é onde veio a desordem, né? Uma série de fatores. Não tem critério, né, para onde colocar, enfim. É uma série de fatores. É muita meia. Né? A gente tem muito de tudo. Aí, meia. você pega um pé, você já não sabe cadê o outro, você leva para lavar, às vezes ali fica cheio, você deixa ali naquela sala da Londres, cai de trás da máquina, daqui 1 ano você vai descobrir que estava lá. Estava aqui, no dia da mudança. Outra fica no fundo da cesta de lavar roupa, de guardar roupa suja, outra caiu de trás da cama da sua casa. Sim. É muita meia. E aí elas vão caindo por todos os lugares. Né? E elas vão sumindo. Quando a gente tem menos, a gente tem como track ir atrás, acompanhar o caminho dessas meias, você entendeu? Fica mais fácil da gente encontrar não só as meias, como tudo. Então é o poder do minimalismo. É que minimalismo... tem que reduzir, mas minimalismo já é um estilo de vida bem... para um outro extremo que não é para todo mundo. Não é para todos. Eu não conheço ninguém minimalista. Eu conheço um programa maravilhoso da internet. Quem quiser assistir, fica aí. Nossa, agora esqueci o nome dele, do programa. Vai vir. São 2 caras que fazem esse programa. Americano? Você sabe qual é? Chama Minimalismo, né? Na Netflix. Chama Minimalismo, 2 homens, 2 caras. Gente, é uma das coisas mais espirituais e lindas que eu já ouvi na minha vida, foi aquele programa. E eu não sou minimalista, mas tudo que eles falam lá sobre a importância de você viver mais e gastar menos do seu tempo procurando coisa, guardando coisa, comprando coisa, enfiando coisa não sei aonde, decidindo se compra, se não compra, se joga, não joga. Olha o tanto de energia da vida que é desperdiçada com coisas. Sim. Entendeu? Então, nesse ponto, eu amo assim, o minimalismo. Bom, é que ficam várias pontas soltas, né? Eu vou falando assim, mas
Mas vamos lá. Sim. No momento, então separa por categoria. Aí você vai descobrir qual é o seu, o que você tem. Aí você vai poder decidir. Você fala, não, essa camiseta aqui já tá com aquela parte aqui debaixo do braço, não vai ficar no frouxo, a camiseta de homem. Ah, essa aqui já tá feia. Aí te facilita 90% sua vida de fazer as decisões que você tem que fazer para diminuir o seu inventário, tá? Ótimo. E depois, então, o separe por categoria, ele vem aqui para quê? Para eliminar os excessos, a gente já falou aqui. Então, quando você conhece essas categorias que tanto você tem, você consegue eliminar esses excessos. Depois que eliminou os excessos, camisa já foi, o short já foi, a boneca da sua filha que estava dentro do seu quarto, que lá não é lugar, já voltou para o quarto dela. Ou seja, zeramos esse quarto através de vários passos. Então, aquilo que sobrou é o seu inventário do seu quarto. Aquilo pertence ao seu quarto. Aquilo é seu e da sua esposa, se é essas pessoas que estão dentro daquele quarto. Ali tem o que você precisa, você entendeu? Ali tem o que é importante, ali tem o que é bonito, ali tem o que te faz bem. O que sobrou é isso. Essencial. Porque quando você fala, acho que tipo assim, com 1/1000 de piscar do olho do meu cliente, eu já sei se ele vai dizer sim ou não para uma determinada peça. Porque ele é quem tem que dizer tudo. Eu não posso decidir pelo meu cliente o que vai e o que fica. Por isso que eu te falei que é um trabalho, assim, totalmente diferente de limpeza, por exemplo. Porque eu trabalho com o meu cliente. Teve um estudo que saiu que se você não toca numa determinada peça há 2 anos, é porque você nunca mais vai usá-la. É verdade isso? Tem vários. Tem, assim, a pessoa que certamente fez um estudo parecido com esse, e depois tem todas as versões que alguém deve ter falado. Eu não me lembro agora para valer quem é que fez, mas já li, já vi. Mas eu acho que eu tenho roupa que eu não uso há 2 anos e que eu não acho que eu tenho que jogar lá fora. Eu acho que varia muito. Por quê? Por que eu não uso há 2 anos? Porque é uma roupa que de repente eu só uso numa festa. Aí usei numa festa muito assim chique e não teve outra festa chique ainda, mas eu não quero desfazer. E eu tenho onde guardar. É o tal negócio. Sim. Não vou guardar tudo só por guardar. Então, se você tem onde guardar, você realmente gosta daquela peça, ou ela tem um valor sentimental, ou você crê que você vai emagrecer e vai mesmo usar ela, no problem comigo, tá? De guardar. Agora, se você tá... mês que vem eu emagreço, vou usar. Mês que vem eu engordo, vou usar. E não rola essas coisas. Não, quando eu mudar para uma casa maior, eu vou tirar isso daqui. E não tira. Ou, não, eu agora estou indo para uma casa pequena, eu vou ter que desfazer de muita coisa. Sim. Agora vai. E não vai. Aí você já sabe que não é uma decisão que você está tomando, você está sendo levado por uma situação cheia de coisas e isso só te traz desconforto de várias Sim. formas, inclusive na questão de gastar mais dinheiro, porque você vai perder aquela roupa. Sim. Né? Você vai perder, não vai servir, a traça vai comer. Quantos closets de clientes que eu organizo aqui que tá furadinho de traça. Ou você comprou para dar de aniversário para alguém, deixou caído lá no seu closet, passou o dia do aniversário, você não conseguiu achar aquilo. Então, assim, uma das coisas terríveis da desorganização é que te acaba com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua energia. E de quebra, com a sua paz. Porque que paz que você tem dentro da sua casa, que é o lugar onde você mora, e você lá não acha as coisas, ou olha para o closet e chega a dar coisa ruim, abre a gaveta para fazer o bolo, não acha aquela colherinha que tem que ser de... Como é que é? 1 colher, 2 colheres, não acha aquilo. Sim. Cadê o pó royal? A farinha de trigo você até acha que é maior, e o pó royal que é desse tamanhozinho? Cadê? Então, qual é o prazer que você tem dentro dessa casa para a qual você trabalhou para pagar o aluguel, ou a prestação, ou o aluguel? É uma das coisas mais, assim... volumosas que a gente paga na vida. Quando você não é super rico, você já tem outras coisas, mas no geral, para as famílias, a casa é o principal bem. Mas aí você gasta tudo aquilo para aquela casa e você não tem prazer de abrir uma gavetinha desse tamanhozinho do banheiro. Sim. É muito triste isso. E não se fala quase sobre isso.
As pessoas estão tristes dentro de casa e elas muitas vezes nem sabem que a tristeza quem causa é a própria casa, não a casa, porque casa não faz nada. Sim. Casa é digamos, um objeto inanimado. É pedra, é cimento, Sim. é tinta. Quem é que lascou com a vida daquela casa? Eu, você, quem mora lá. Sim. Entendeu? Mas a todo tempo é momento da gente tomar uma decisão e falar: vou tirar o que não presta. Sim. Vou tirar o que não é bonito, o que não me faz bem. Às vezes é uma coisa de uma situação que te fez sentir mal uma vez na vida e você acaba ficando ali. Toda vez que você vê para aquela roupa, sei lá, você acaba sentindo mal, a mesma coisa. Por quê? Porque tá tudo no mesmo bolo lá no seu guarda-roupa e você não repara que tem coisas que te fazem bem, mal, inclusive. Da mesma forma que tem coisas que te fazem bem. Sim. Eu hoje, quando eu estava procurando uma roupa para vir para aqui, olhando assim, né? Eu tenho por ordem branca, bege, tudo, e na parte sem manga, porque tá calor demais. Aí eu fui assim, a primeira branca, eu gosto delas todas. Quando eu vi essa aqui, eu falei: danadinha, é você que eu vou pôr hoje, porque você é a mais fresquinha. Aí o maior prazer que eu tive de pegar. E o maior prazer que eu tive de procurar, porque não estão caídas, não estão espremidas, amassadas, jogadas. Elas estão no lugar. E o que que eu tenho? Um closet como chama? Um walk-in closet de tamanho de 3 quartos? Não, eu tenho um walk-in closet desse tamanhozinho. Uma fileira de coisa pendurada aqui, outra aqui. Organizado. Organizado. Funcional. Organizado, por isso fica funcional. Uau. Entendeu? Que aula, gente. Ed, tá aprendendo, meu amigo? Demais. Vou organizando os cabos agora. Por cor, não é mais por tamanho. Deixa eu te Fantástico. falar, Ed, eu admiro você com os seus cabos dobrados, porque eu tenho a minha caixinha de pôr os cabinhos lá em casa e tal, e tem até um negocinho de colocar eles, mas eu não ponho eles separados, quadradinhos. Já comprei estojo, coloco eles jogadinho, eu chamo assim, jogadinho dentro da caixa. Sim. Então eu tenho a caixinha lá. Olha lá. Falei, Eu não tenho paciência. fantástico. Parabéns. Não, e eu gostei quando vi. Agora, trabalhei para o primeiro recordista de memória, Renato Alves. Ele foi o primeiro recordista de memorização e concentração. Eu viajei com ele o Brasil todo. O que ele memorizava, desculpa? Ele, na verdade, ele ensinava a potencializar a memorização com uma metodologia. Ah, tá. Né? Tanto é que, assim, ele já foi para Ana Maria Braga, ele virava de costas e ele falava: Ana Maria, bagunça 300 números para mim. Uau! Aí ela bagunçou numa tela. Aí, ok. Aí ele ficava alguns segundos olhando todos os números e ela bagunçava. Uhum. Era digital, né? A produção bagunçava. Ele olhava os números, virava de costa. Ok, posso falar? Ele citava os 300... As ordens, na a ordem. ordem, perfeita. É. E, bom, eu queria chegar no termo da mochila do Ed Sampaio. Essa mochilinha ali. Algumas vezes nós estávamos pegando voo. Eu lembro que nesse momento era um voo que estava indo para algum estado. E ele falou: Henrique, eu tenho uma novidade. Estou lançando um box de DVD do meu curso. Eu fiz um folder maravilhoso, eu quero pegar para você ver. Aí ele foi no compartimento do avião, tirou, desceu a mochila dele, ele tá todo ajeitadinho, eu estava no meio, né? O famoso meio do avião. Aí ele abriu, quando ele abriu, eu sou observador, os livros em ordem crescente. Ele tirou um livro, tirou o folder, parecia que tinha uma impressora dentro da mochila dele, que saiu intacta. Aí eu falei: caramba, é perfeccionismo demais. Tirou, mostrou pra mim. Mas não chamou atenção só o folder, a organização dos livros. Quem usa aquele porta-cartões de uma mochila? Ele tinha cartões, tinha caneta dentro da mochila, assim, ó. Ele tinha um Enfim, office bem arrumadinho ali dentro. exatamente, organizado. Mas ele ensinava muito, uma pauta poderosa nesse curso dele. O poder da organização era uma pauta dele. A organização potencializava na concentração. A organização potencializava na memória. Claro, Então era fantástico. É tudo isso que você está falando. Claro. Você está regando a semente do curso dele. claro. A organização, como eu disse, ela te traz uma paz de espírito. Consequentemente, você já está mais propenso a relaxar,
a concentrar, a fazer o que você tem que fazer. Imagina essa mesa aqui, dessa altura de papel, caneta, sei lá o quê, roupa, lata de Coca-Cola do ano passado e tal, e você aqui tentando trabalhar. Sim. Então, hoje em dia, muitas pessoas reclamam também, né, da falta de, que não tem atenção, que tem TDAH, que tem tudo, mas as nossas casas não têm ajudado a gente a vencer o TDAH. Sim. Porque você não acha as coisas, elas não têm um lugar próprio. Eu vou só terminar aqui. Sim, vamos lá. Depois que a gente separou tudo por categoria e eliminou os excessos, então agora o que eu tenho é meu inventário, como eu disse, é o bonito, é o bom, é o que eu gosto mesmo, é aquele que eu vou viver com ele O ali. essencial. Ele pode ser talvez até mais do que essencial. Pode ser uma coisa O bastante. necessário. Igual eu, já falei que eu tenho mais roupas do que seria o essencial. Mas elas têm um lugar certo para elas irem. Elas têm uma casinha, entendeu? Se alguém falar quanto que é essencial, quantas calças são essenciais para uma pessoa sobreviver? Não sei, muita gente me pergunta, quantas calças você acha que eu devo ter? Eu falo, olha, você deve ter um suficiente que atende o seu estilo de vida. Talvez você tenha um uniforme, talvez você tenha que ir em eventos muito chiques, é outro modelo. Talvez você tenha que ir em lugares que você vai ter que estar de jeans, já é outro modelo. Sim. E por aí afora. Então, um que atenda o seu estilo de vida, mas que tem um lugar na sua casa para eles. É esse que é o tanto que eu acho que é o certo, tá? Uau. Então, depois que você tem esse seu inventário real na sua mão, depois que você eliminou, aí você vai fazer duas coisas nesses 2D. Você vai definir os containers aonde essas coisas vão e você vai definir aonde os containers vão. Sim. Então, uma coisa é o que colocar dentro do container e outra coisa é onde colocar o container. Deixa eu definir para o nosso público o que é container. Pois, assim, é porque... Então, containers são vasilhas no Brasil. É que no Brasil fala container também para tantas coisas, Sim. mas geralmente no Brasil, eu acho que era mais para aqueles containers de navio, né? Isso, é. É Sim. só aquela coisa grande. Aqui, qualquer caixinha Qualquer box. plástica, de papel, de pano, cestinha, ela é um container. É um container, ok. Inclusive o container do navio. Então, eu vou definir os containers. Os containers ou os produtos organizadores. Eu pus a palavra containers, porque, na verdade, por exemplo, um cabide, ele não é uma caixinha, mas ele não é um container. Assim, no sentido de que ele vai conter as minhas calças. Sim. É ele que vai ser penduradinho lá para segurar minhas calças. Sim. Então, de uma forma, ele também contém alguma coisa. Okay. Mas pode ser um prego na parede, um gancho, aquela coisinha bonitinha, onde eu vou pendurar minhas bolsas. Isso é um produto organizador. Sim. Então, eu vou definir esses organizadores. Como? Eu vou olhar o que eu tenho, que sobrou aqui, e vou olhar os espaços que eu tenho. E aí vem a hora da criatividade e conhecimento para eu fazer esse casamento. Bolsa, tem um monte de bolsa. O que eu faço desse monte de bolsa? Bom, vamos ver. Que tal? Temos lugar para pendurar as bolsas, fazer, digamos, talvez um painelzinho de bolsa? Tem. Então vamos comprar gancho. Não tem. Então vamos ver. Tem uma prateleira alta onde eu possa pôr as bolsas em pezinhas assim? Tem. Então vamos comprar um separador que segura elas para elas não ficarem caindo. É só uma travessazinha ali no meio. Então vai depender... Por isso que eu digo que cada projeto é totalmente único. Porque nenhuma casa é igual, nenhuma prateleira é igual. Sim. E os produtos que estão lá dentro não são iguais. Uma tem 10 bolsas, outra tem 2 bolsas. Eu tenho cliente de casas imensas que eu já organizei. Ela tinha 2 bolsas. Uma que ela usa no dia a dia e uma que ela guarda para viagem. Assim, de você ficar chocada. Sim. Então... Você vai definir com sua criatividade, com o seu conhecimento, o seu feeling, com a necessidade do cliente. Ela é muito baixinha, ela nunca vai conseguir alcançar as bolsas lá. Vamos tomar uma providência. Esse closet aqui é de criança. A criança precisa acessar determinada coisa. Então vamos colocar mais embaixo. E por aí vai. Tudo tem uma razão. Por quê? Porque é parte de um sistema. Sim. Então, depois que eu consegui definir, por exemplo, eu sobrou 10 calças jeans, 10 calças de passear. Eu preciso de 20 cabides, certo? Sim. Até então eu não sabia que eu precisava de 20, mas eu acabei de descobrir. Talvez eu já tenha esses 20 lá no meio das minhas coisas, posso usar eles, ou talvez eles estão tão desencontrados e eu queira padronizar, que é uma das regras básicas para um closet, padronizar os cabides. Padronizar as cores. O mesmo, né? Exatamente. Você padroniza os formatos e as cores.
As cores você coloca em ordem Então você não recomenda usar cabide do Walmart. Você compra a peça já vem com cabide, você não recomenda eles. Não, eu recomendo. Meus cabides são do Walmart, uso para os meus clientes. Não, eu uso falo tudo. aquele cabide que vem já com a peça. Ah, não, aquilo nunca. Tem S, né? Não, aquilo não. Gente, sabe por quê? Aquilo é fraco. Sim. Aquilo é super fraco. Aquilo tem tanto detalhezinho nele, porque alguém, talvez, não sei em que lugar do mundo, foi pago para dar tanto nozinho, Sim. fazer quase que é um origami aquilo ali. Você nunca mais acerta. Uma época estavam, ou tem ainda, vendendo joguinho de calcinha e sutiã, mas enfiado tantas coisas e Sim. tantas coisinhas. Eu falei, eu não quero, que eu não dou conta nem de tirar daí. Mas, É um assim, Lego, né? Você vai escolher os cabides, se você for na Container Store, a loja que tem aqui em Framingham e em outros lugares aqui do país. Em Framingham não, é Marshals tem esses cabides famosinhos, cabides né? tem. Mas a Container Store é assim o templo da organização nesse país. É loja pioneira na área e completa, absolutamente completa. Então, se você for lá, você vai ver assim... Eu não contei, mas acho que eu vou até contar. Mas acho que você vai ver uns 50, 60 modelos de cabide. Que você nem imaginava que existia desse tipo ou desse material. Eles têm um cabide que custa acho que $40. Um cabide de acrílico, my friend. A coisa mais linda para pendurar assim, um casaco chique. É uma peça blusa decorativa, né? Ela é funcional, porque ela segura muito bem, mas ela vira uma peça de decoração também, né? Então, você escolhe, contanto que ela resolva, ela traga a solução de organização que você está precisando. Então, eu escolhi os 10 cabides. Ok, os 20 que seja. Agora, eu tenho que definir aqui, ó, defino o layout. Eu tenho que ver em qual daqueles lugares da divisória ali do meu closet que fica melhor essas 10 calças penduradas. Fica aqui bom? Não, aqui é aberta até embaixo. Aqui ficam os vestidos longos, porque tá uma abertura longa. Ah, aqui é pouco espaço, é desse tamanhozinho. Ótimo, aqui cabe uma calça dobrada. Ou se você quiser a calça inteira aberta, vai ficar ali junto com os vestidos longos. E por aí você vai procurando. Cada peça tem uma razão de estar aonde está. Uau. Cada peça tem um organizador específico. Fantástico. Que seja o melhor, que ele resolva e traga a melhor solução que possa ter para resolver a vida daquele cliente. Você falando já está gerando uma energia em mim, imaginando isso pronto. Então imagina tendo, né? Que delícia. E o último, depois de definir o layout, né, que é pegar as coisas que você comprou e colocar no lugar onde elas encaixam, aí você vai etiquetar. O último aqui, é o C de... Você vai etiquetar, colocar etiquetas para identificar. Ou seja, eu coloco... Acontece muito da a gente usar o topo do closet para colocar cestas. Por quê? Digamos que tem os biquínis e não tem muito onde pôr. E o biquíni aqui em Massachusetts você usa só pouco tempo. Então, o que acontece? Eu sempre coloco em saquinhos separados e tudo, e coloco dentro da caixa. Tá ali. Quando a pessoa for viajar, ela já vê transparente ali a cor do biquíni e do maiô que ela quer, ela já pega, ela chega, lava, põe de volta e guarda lá. Você entendeu? Então, aquelas caixas tem que ter uma etiqueta lá. Porque senão ela vai puxar uma. Ah, não, essa daqui era camisola. Essa daqui era sapato, sei que lá. Ah, não, essa daqui é a de biquínis. Então, você precisa da etiqueta. Gavetas, a gente etiqueta. Não precisa etiquetar tudo se você não quiser. Mas tem cliente que ama a etiqueta, a gente vai jogando as etiquetas. Tem pessoas que mesmo que ele tenha que decorar o que tem, ele decora, mas ele não quer etiqueta porque ele acha que polui um pouco. That's okay. Entendeu? Então, assim vai. Chegamos no último, que é o etiquetar. Até mesmo porque se é funcional, ela vai utilizar mais aquilo. E é fácil de decorar. Fácil de saber onde está. Também, mas a etiqueta também, eu gosto da etiqueta, nem sempre, nem tudo lá em casa eu tenho etiqueta, mas, por exemplo, o meu jogo de temperos na cozinha é um jogo, eu já tinha um outro joguinho, mas meu filho me deu um jogo do Amazon, os vidrinhos pequenininhos assim, a tampa de metal, aí você tira a tampa, tem aquele plástico com os furinhos, né, para você derramar ali os temperos, e já vem com a etiqueta, mas é a coisa mais linda. Charmosinho. E outra, produto de cozinha é muita miudeza. Então, a etiqueta faz muita diferença na cozinha. Por exemplo, farinha. Você tem 3 tipos de farinha ali.
Ou você guarda no saquinho que veio do mercado, que fica assim, meio assim, ou você põe nos containers próprios e aí você escreve, tipo, farinha branca, farinha com tempero, ou sei lá, farinha de trigo, farinha de amêndoa, farinha de aveia, senão você mistura. Então a etiqueta faz muita diferença. Fantástico, fantástico. Você estava falando agora sobre... bom, agora você definiu todos os teus Sim, pilares aqui, né? eu falei aqui o método completo. Gente. E olha aqui, que coisa linda. Aí não tem o antes, o livro só tem o depois. Esse porque resultado é seu. É sim, tudo meu. Fenomenal. Não só as fotos, não só o projeto, mas as fotos. Eu que tiro lá no Delicioso, delicioso. no meio dos negócios, ainda faço. Dá vontade de montar, na verdade, um podcast aqui dentro. De tão bonito, é um setup. Tá maravilhoso. Lindo. Olha aqui, isso aqui era Sim. um closet. Uma mocinha que estava mudando para Boston para estudar nas faculdades aqui, e eles são muito bem de vida e trouxeram as coisas, mas não tinha nada no lugar, não tinha nada montado, e eu fui lá para ajudar a mãe dela, que veio de fora, para montar Sim. o coisa. Olha aqui, eu tenho os antes e depois, é maravilhoso, porque ela já tinha posto mais ou menos lá. Só aqui tem uns mais de 100 mil em bolsa. Tenho certeza. Olha o tanto de Eu ia bolsinha citar- da Hermé aqui. eu ia São citar isso miúdas, agora. porque é uma menina miúda Sim. e usa essas aqui. E fora essas daqui, que eu esqueci o nome dessa, aquela começa com G, parece Louis Vuitton. Aqui acho que tem uns 200 mil nessas duas prateleirinhas ali. São Então, closet assim, com cadeado. a gente tem que ter muito cuidado. Sim. A gente trabalha de luva, a gente tem muito cuidado em como manusear couro, sim. manusear seda, manusear os produtos. Porque, igual eu te falei, a gente adora fazer uma garagem bem suja, cheia de tinta velha, de material de jardim, de coisa de inverno, aquela montoeira de coisa. Mas a gente Sim. sabe fazer um closet Mara, bem feito. a sua técnica ela é muito consistente, ela é muito enraizada, né? Você tem certeza daquilo que você fala. Eu né? tenho. Mas isso você atribui aos seus anos de experiência, muitos cases. Você Muitos viveu, cases. muitos Se olhar cases. essas fotos aqui, você vê 300 mil tudo. cases. Olha aqui, por Deus. exemplo. Aham. Aqui só tem closet. Olha que coisa linda isso aqui. A gente vai dar um zoom aqui na câmera para vocês olharem. E aqui, só para chamar atenção aqui no livro, eu explico o que é o meu método, eu explico como funciona o livro, né, para você acompanhar os 6 passos que eu te falei, e eu tenho uma gota aqui, como chama isso aqui? Um destaque, um destaque de dicas. Sim. Então, dentro daquela fase que você está fazendo nesse momento, tem dicas. Olha Sim. aqui, por exemplo, dica. E chama Dicas Mara. Exclusivo. São Mara, É né? enraizado, é seu. É Mara, tá É escrito. maravilhoso. Separe tempo suficiente para o seu projeto, vista algo confortável, desligue o telefone, coloque sua música favorita, beba bastante água, pegue sacos de lixo, caixas vazias, caneta, papel, trena, luvas, permaneça naquele cômodo sem sair até terminar a tarefa do dia. Uau. Só isso aqui são coisas que não passam normalmente na cabeça de uma pessoa. Mas isso aqui é normal do que eu faço. Pessoal, esse livro todo vocês dia. encontram no Amazon, tanto como o e-book quanto o livro normal. Então, aqui vem o primeiro dia, que a gente Sim. já leu lá, separe por categoria e elimine os excessos. Ele, como eu disse, pode ser um dia, você pode gastar 3 dias para fazer ele, doesn't matter. Sim. Mas ele é o primeiro passo. Aí, eu destrincho aqui de novo. Olha que coisa mais linda. Aqui. Uau, maravilhoso. Esse aí tudo eu tenho um antes e depois. Depois vem defina os containers e defina o layout, Sim. que a gente já falou também. Aham. Tá aqui. Olha aqui, um quarto masculino, né? esse pode mostrar. Olha esse masculino para os executivos, qualquer tipo de homem, né, que gosta disso, né? Olha que invejável, né? Vou te falar, às vezes quem mais me contrata são as mulheres. Apesar de que tem vários que são homens, mas 90% são as mulheres que buscam. E aí, mas meu marido não gosta que mexe nas coisas dele, meu marido não sei, e tal. Tudo parece que o marido não vai dar certo. Aí eu falo, deixa seu marido comigo. E o marido fica o mais feliz, fica super satisfeito, Sim. parece que é o que tem ainda mais prazer, e ele descobre que ele tem uma lindeza dessa aqui, ó, dentro Sim. do quarto dele, ele fica doido. Isso é viciante, né, Mara? Esse também é de homem, ó. Esse é mais cheio de cores. Sim, fenomenal.
Mara, as É pessoas... viciante. É viciante. As É, pessoas, elas são contagiante. contagiantes. Elas são constantes nisso. Você precisa estar dando manutenção ou elas aprendem a ser organizadas? Então, é como qualquer coisa na vida. Você faz uma bariátrica, o médico arranca um pedaço de você lá de dentro, quase que te mata, porque mata, modo de dizer, Sim, é uma entendi. cirurgia muito invasiva. Você sofre o escambau, dizem que tem que tomar um remédio o resto da vida, blá, 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 blá. O desapego? Aí você pega e vai comer errado de novo. Ah, O médico fez tudo que ele podia, não fez? sim. Mas talvez você não estava pronto. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia e engordaram de novo. A mesma coisa, eu dou o exemplo aqui da organização. Eu faço tudo. Eu faço essa beleza. Olha aqui as caixinhas lá em cima, que coisa linda. É um charme. Isso aqui é de homem, e isso aqui é com coisas dele que eu não me lembro agora o que era. Aham. Olha aqui. As caixas de relógio organizadas. Lembrando que eu faço as compras todas. Eu Sim. compro todos os materiais para o cliente, porque ele não conhece, ele não sabe. Eu levo tudo. Você tem a fonte, você tem as medidas. Sim, eu tenho que tirar medidas na casa do Sim. cliente. A Trena é a minha maior amiga. Deixa eu só terminar de responder sobre o que você acabou de perguntar, que era o... Ah, sim, se as pessoas se elas caem, né, um pouco da elas questão da mantêm, organização. Elas mantêm, a maioria mantém, e mantém por muito tempo. Aham. Mas eu volto sim para fazer como chama? A manutenção. Eu posso sair da casa do cliente e falar com ele. O que você acha? Daqui uns 4, 6 Sim. meses, você quer que eu volte? Quero, volto. Então a gente volta assim para dar uma. Primeiro, porque ninguém é perfeito, a vida é dinâmica, a casa é dinâmica. Às vezes ficou perfeito isso aqui Sim. na hora e ele achou o máximo. Depois, no dia a dia, ele falou: quer saber? Eu não estou usando muito aquela caixa lá em cima, vamos trazer ela aqui para baixo. Sei lá. Sim. A vida é dinâmica Sim. e é para ser. Sim. A organização. Anote isso aí, hein? Sim. A organização não é para transformar a sua casa num museu. Uau. Nunca. A ideia nunca foi essa. Sim. Museu é lindo, não é? O museu Sim. é lindo. Mas falta alguma coisa no museu. Ai, eu até me arrepiei agora. Falta, assim, vida. Sim. Parece que o que tem no museu, além das belezas, mas parece que é só memória, parece que vida mesmo não tem lá. E a sua casa não é um museu. A sua casa, sim, a gaveta vai bagunçar. Depois você arruma ela de novo. Por quê? Porque agora só tem o suficiente para caber. Agora você já sabe que jeito que dobra. Uau. Agora você já tem... Eu te ajudei a criar um sistema de manutenção, um plano de manutenção. Você já tem um dia certo para lavar as roupas. Você já não deixa juntar Sim. o tanto. Você já botou seus filhos para fazer umas tarefas que com certeza eles podem fazer e você não colocou para fazer. Aham. Os meus boys, com 11 anos, eles lavavam a roupa deles e lavam até hoje. Com 11 anos, eu nunca mais lavei a roupa dos meus filhos. Nem sequei, nem guardei, nem dobrei. Sim. Com 11 anos. Então, a gente bons precisa ver que a casa da gente é lugar de vida. Ah, mas se eu fizer isso aqui, vai sujar aqui para fazer o bolo. Suja. Depois você limpa. Isso. O que não funciona é uma casa suja porque vai te fazer mal. Uma casa bagunçada, mas vai bagunçar? Bagunça. Mas a bagunça de uma casa organizada, ela tem hora certa para acabar. Uau. Essa semana passada eu tive 8 amigas lá em casa. A gente fez uma comidinha e tal. E é assim, é tão prático. Por quê? Porque quando eles... onde é que tá o coisa? Eu só falo assim, tá aqui. Onde é que eu pego não sei o quê? Tá aqui. E tá lá. Tá lá. Não tem 3 lugares Sim. para ter um prato. Aham. Não tem 3 lugares para ter um copo. Não tem 3 lugares para ter uma panela. As minhas panelas estão ali, naquele único lugar. Não é um monte, é um tanto. Aí, quando terminou, eu quero ajudar a lavar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Elas gastaram nem 10 minutos, 2 delas, resolveram que iam limpar e arrumaram a cozinha todinha e puseram as coisas no lugar. Por quê? Porque tá fácil de ver e acessar. Não gasta energia e não gasta tempo. Esse é um sinal claro de organização. Sim. É quando você pode ver Aham. e acessar facilmente as coisas. Então, chegou lá na minha casa, é facinho. O dia que vocês quiserem lá lavar a louça Sim. para mim, tá convidado. Aproveitando Os esse convidados. gancho, então me dita para mim, cita para mim, por favor, 3 pilares de um ambiente organizado. 3 coisas para você organizar aí o seu quarto, sua cozinha. Tira os excessos.
deixa o que eu já falei aqui. Só o que é bonito, só o que é bom, só o que te faz sentir bem, faz sua família sentir bem, só o que é realmente útil. Tem coisas que são boas, são interessantes, são engraçadinhas, mas nem úteis são, nem gostar dela você não gosta. Então, exato, não tem coisas que a gente não gosta e que a gente tem na casa da gente. Ah, essa sandália eu nem gosto, nunca consegui nem usar porque me aperta, já tem uns 3 anos tá aí. Pra que tá aí, né? E então foi isso que eu falei, de você tirar os excessos, de você ter produtos para organizar, buscar entender o que fica melhor aonde, né? E você ter um plano de manutenção. Senão, na semana seguinte, está tudo... No primeiro dia que você tira aquela blusa, já está no chão e já era, né? Agora eu quero falar da desorganização um pouquinho. Posso falar? Por favor. Então, eu vou falar junto aqui o que a desorganização causa. A gente já falou aqui. A desorganização causa mal-estar na gente, dentro da nossa casa. O lugar que era para ser nossa âncora, né? O nosso celeiro, o nosso templo. Então, a desorganização faz você se sentir mal. Tira a sua paz. Tira a sua produtividade. Tira a comunicação entre a família ou entre as pessoas que moram dentro daquela casa, atrapalha a comunicação. E a desorganização ainda tira seu tempo, sua energia e seu dinheiro. O tempo não volta, a energia não volta, que vai ter que ser outra, né? Tem que ser outra. E o dinheiro. Por quê? Para ganhar outro dinheiro, você vai ter que gastar outro tempo e outra energia. Cadê, né? Ou seja, você desperdiçou 3 coisas cruciais para a sua vida, atrás disso, atrás daquilo, atrás desse outro, atrás de tudo. Desperdiçou tempo de qualidade com a sua família, que você chega em casa, ao invés de você se sentir bem-vindo e sentir um relax e sentir uma coisa assim, você já leva aquele choque e você já fica de mau humor, nem sabe nem bem por quê, mas muitas vezes é exatamente isso, porque você sabe que você vai ter que lidar com aquele monte de roupa atrasada de lavar, aquele monte de roupa dentro da gaveta que você não sabe como você vai fazer para caber, ou já está pendurada pelo lado de fora. Eu não estou dizendo que todo mundo é desorganizado, sabe, Henrique? Não é todo mundo. Mas as pessoas elas têm uma intuição e tem gente que funciona normal com essa intuição. Mas o que eu estou falando é das pessoas que estão com as casas desse jeito. E acredite em mim, que estou dentro das casas dos americanos há 27 anos. Primeiro como house cleaner, housekeeper, ajudante de festa, babysitter. 27 anos dentro da casa dos americanos e nos últimos anos, profissionalmente, dentro da casa dos brasileiros. As casas estão assim. 90% das casas estão assim. Uau, alto. Às vezes não está aqui fora, a pia não está dessa altura e tal, mas você abre o armário, a pessoa foi o tempo inteiro colocando lá dentro e aquele armário não tem funcionalidade, você não acha, está tudo perdido. O que você atribui para tudo isso? É aquilo, é o excesso. Excesso, é porque a gente tem muito. E nesse país, que é o país da fartura, o país da facilidade. Eu vou lá na loja de $1, tem um pacotinho de 10 containers por $1. Aí você quer comprar os 10 containers. Para fazer o quê? Cada um do modelo, eles não encaixam um no outro. Já atrapalha, já fica uma dica aí de cozinha, tá, gente? Compra pelo menos 3 modelos no máximo. O redondo para encaixar com o redondo, o oval, o quadradinho. Porque se você comprar 10 diferentes formatos, nenhum encaixa no outro. E a menos que você tenha muito espaço para colocar um pertinho do outro, sem empilhar nada e sem fazer nada, a menos que você tenha esse espaço, vai ficar mais complicado, porque nada encaixa. Eu tenho 3 tamanhos lá em casa e eles encaixam. Eu ponho em cima do outro e depois deixo as tampinhas do lado. Aí eu pego um, pego a tampinha, pego um, pego a tampinha. Você ditou sobre a porcentagem, né? Sobre os brasileiros que estão com a casa bagunçada. De todos, americanos e brasileiros. Lotadas, cheias de coisas. Cheia, muito, muito, muito cheia, todos os cômodos da casa. Saúde mental, isso influencia? É como a gente falou, a organização traz paz, traz aquele relax, traz aquela tranquilidade. A desorganização é o contrário, é isso que eu falei. Você chega na sua casa e você já está irritado sem nem saber por quê. A saúde mental e a organização residencial andam assim,
totalmente assim. Eu não consigo... Veja bem, essas pessoas que chegam ao cúmulo de ter essa condição de hoarders, é uma condição mental. Eles já estão no início de um processo bem difícil. A casa deles está organizada? Então, assim, as pessoas que deitam naquela cama desarrumada... Toda de noite, não tem nem a posição certa para entrar. E hoje em dia ainda tem que deixar caber o cachorro, o gato, Sim. o periquito, o papagaio, mais o marido e uns 2 filhos, tudo na cama. E aquelas cobertas e aquelas coisas. E não param de consumir. Honestamente, que vida é essa? Sim. Me perdoem, mas honestamente, que vida é essa? Então, arrumar a cama de manhã é vida. Todo mundo conhece, a maioria conhece na internet, aquele comandante, altíssimo comandante, não sei se era Exército, Marinha, aqui dos Estados Unidos, tá na internet, pode procurar, tem traduzido em português, tem em inglês, não sei se você já viu, era a formatura de uma turma enorme, turma da Marinha se formando, e o poderoso capitão foi lá dar a palavra dele. Qual foi a palavra que ele deu? Arrume a sua cama. Foi uma palavra tão forte que eu não lembro, é um discurso de uns 3, 4 minutos. Todo mundo tem que escutar aquele discurso daquele homem, eu arrepio. Arrume sua cama. Você sabe por quê? Quando você arruma a cama, Henrique, Começa ali. Você começa o seu dia ali. Você sai de manhã e aí você tá no quarto. Arrumou, você saiu do quarto bonitinho, aí você saiu. Aí você... Já reparou que você sempre olha pro quarto antes de sair? Qual é o visual que fica na sua mente pro seu dia inteiro? Aquilo lá. Quando você volta para sua casa, você para na cozinha, vai fazer uma comida, seja homem ou seja mulher, vai brincar com o menino, vai aguar a planta e tal, vai assistir televisão, vai comer. De noite entra na porta do quarto. Qual é a sensação? Qual é o welcome? Qual é o bem-vindo que tem para você dentro daquele quarto no final do dia? Como você quer ser recebido, né? Como que você é recebido? Tem algum bem-vindo ali dentro daquele quarto para você? E ali, do jeito que você já acordou naquela assim, você já vai dormir de novo assim. Ao passo de que se a cama está arrumada, primeiro, a cama é o maior móvel do quarto. Certo? Tem quartos tão grandes aí que tem até sofá dentro, né? Eu tenho vários clientes que têm uns quartões com sofá. Mas ele não é a parte... básica, né? Essencial do quarto. A parte principal do quarto é a cama, ela é a maior. Só de você arrumar ela, que já é a maior, você já arrumou uma boa parte do seu quarto. Organizou já. Então, se você está com a sua cama organizada, quando você chega, você se sente bem-vindo. Você tem prazer de pegar e falar, aí você tem prazer até de ficar na cama antes da hora de dormir. Você tem prazer, talvez, de sentar ali para conversar com a sua esposa, de gastar um minutinho na cama antes de ser um minuto de ir embora dormir e começar tudo de novo. Entendeu? Uau, Mara. Formidável. Mara, eu tenho 2 perguntinhas para você. Você dá curso? Dou. Você tem curso online, é presencial, como é que funciona? Então, desde que eu conheci a organização, literalmente no primeiro ano que eu conheci, eu me apaixonei completamente. E como eu amo escrever e já escrevo umas coisas há muitos anos, eu falei, vou escrever um livro, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer alguma coisa. E escrevi um rascunho que está lá em casa e que foi o que vai dar origem a um livro completo que virá. Mas até então eu lancei, né, esse aqui que é a organização só do closet. Mas aí eu tinha esses rascunhos, ainda não tinha livro, não tinha o e-book, não tinha nada. Isso eu tô falando de 12 anos atrás. Então eu comecei a fazer workshops. Eu falei, eu tenho que explicar para as pessoas o que é isso. Eu tenho que tanto falar para as pessoas a maravilha que é a organização residencial, como eu tenho que falar para as meninas, as mulheres que trabalham aqui dentro das casas das clientes, que existe um nicho para elas. Elas já limpam a casa, porque elas não aprendem a organizar e tem 2 profissões lá dentro. Sim. Certo? Então comecei a fazer workshops. O primeiro workshop foi dentro da sala da minha casa e nesse formato fiz em várias casas de pessoas que me chamaram para fazer. A gente fazia tipo Girls Night Out, a noite das amigas, ia todo mundo e a gente fazia. Nisso eu dei aula, mas dei aula mesmo desse workshop. Depois fiz workshop no meu escritório, eu tinha um escritório, dei aula lá. A gente, assim, com 40 pessoas. E aí comecei, agora na pandemia eu soltei o primeiro curso. Sim. Que foi um curso online,
comigo durante 2 meses, onde eu tenho um currículo todo cobrindo eu ensino como que você organiza como um profissional, as técnicas, produtos, comportamento de clientes, igual eu falei, tem clientes que você não sabe bem o que você vai esperar dele, você tem que estar inteiro para segurar a onda enquanto seu projeto acontece. O relacionamento com o cliente é bem forte nessa questão. Então, preparei um currículo completíssimo, 2 meses de aula, sendo que uma aula semanal longa, mais uma na semana pela internet, e depois de cada aula, as alunas tinham que organizar a área que eu passava para elas organizarem. Então, desde a primeira aula, elas tinham que sair, comprar produto, fazer aí, separar por categoria, eliminar os excessos, seja na casa dela, na casa da mãe, da cliente. Doesn't matter. A gente começava pelo banheiro, que é um cômodo menor. Elas já piravam a cabeça lá. Meu Deus, eu achei que eu sabia organizar. Como é que eu vou medir isso aqui? Onde é que eu vou achar isso daqui? E eu tinha um grupo de WhatsApp acompanhando elas o tempo todo. E elas já começavam assim. A primeira noite da aula, de todas as vezes, foram 6 cursos que eu dei. Elas não dormem no primeiro dia. Uau. Elas já ficam assim, enlouquecidas, porque elas descobrem muita coisa. Eu dou bem pedagógico e bem seguido, já ensinando. Aí elas só querem sair, como eu vou ensinando a técnica o tempo todo da aula, elas só querem que a aula termine para elas irem fazer. Sim. Aí ficam sonhando e, nossa, já acordei hoje tirando coisa e tiram e me mostram e mandam foto das sacadas de coisas. Então, por que eu faço isso? Porque o profissional de organização não tem jeito dele ser fake. Não acho que tenha nenhum jeito. Pode ser que tenha alguém, não tem. Se você não vive aquilo, fica muito difícil. Por isso eu dava o curso, dá para elas a oportunidade delas organizarem a casa delas durante o curso. Muitas organizaram a casa toda, ainda sobrou tempo para fazer de outras. Outras não fizeram a casa toda, mas fizeram os cômodos que a gente foi indo. Então eu tenho esse curso que no momento eu não tenho data para abrir. Eu fiz um ano passado e esse ano não fiz. Eu estou trabalhando nisso daí, tanto no workshop, porque várias pessoas me pediram workshop esse ano. Então, tá para sair aí o workshop específico para quem quer aprender a organizar e o workshop específico para quem quer, e o curso, que é uma mentoria, na verdade, porque eu vou com a pessoa 2 meses seguidos e depois alguns meses no WhatsApp ainda dando suporte. Existe a possibilidade de ser online? Sim, ele é online. Ele é online. Ele é uma aula online na semana. Sim. E elas trabalham durante a semana. Ok. E na última aula, delas. a prática é toda delas. A prática supervisionada. Sim. Foi um método que eu criei porque como que eu vou encontrar com essas meninas todas e pôr elas para organizar um único ambiente? Sim. Não tenho rendimento. E não tenho tempo, elas trabalham, a maioria são house cleaners, chegam cansadas. Então a aula era de 8 às 10 da noite, para elas chegarem, fazer comida, pôr o menino para dormir, comer. Elas achavam ótimo os horários. E aí cada dia depois elas iam para a loja comprar, elas encontravam. E no último dia a gente faz um encontro. A gente fez na minha casa, todas as vezes, foi na minha casa, um encontro ao vivo para a gente se conhecer, com todas que pudessem, e a gente foi fazer uma visita técnica na Container Store, que é essa loja que eu te falei, que é o templo da organização. Lá, então a gente passa algumas horas se conhecendo, conversando, comendo, e depois a gente sai para passear na Container Store, que é uma visita técnica com elas, que é uma das experiências mais lindas que eu já tive. Eu dou graças a Deus que me guiou tudo a fazer esse sistema assim. Então, tá tudo em revisão para eu ver como que eu vou continuar com os cursos, mas tem pedido direto. Você vai mandar o recado pro pessoal, né? Com certeza. Ótimo. Uau, que fantástico, Mara. Eu tô, assim, muito feliz por tudo que você entregou para nós, tudo que você exalou nesta mesa. Mas a minha última pergunta para a gente se encerrar aqui. Em que você acredita? Qual é o seu porto seguro? O meu porto seguro é Deus. Desde 15 anos, quando eu me converti, conheci o Senhor Jesus. Esse é o meu porto seguro. Não que eu não conhecesse antes, eu ouvia falar dele, mas agora eu conheço ele como meu Senhor, Salvador da minha vida. Esse é o meu porto seguro em todos os aspectos.
congrego aqui em Framingham, na New Life Church em Framingham. Não é propaganda da igreja, mas é um porto seguro. Faço Tá falando questão de de porto falar e eu seguro. quero o pastor Manuel aqui na minha mesa, viu? Ele vem, ixi, é ótimo Vai ser um demais. prazer. Pastor Manuel é bênção, a igreja é bênção. Então, o meu segundo porto seguro são meus 2 filhos. Eles são o que me segurou aqui naquele começo muito barra pesada e tudo. O meu irmão e minha irmã, que eu tenho ainda, são o meu porto seguro. E meu ex-marido, que é meu amigo, pai dos meus 2 filhos, também é meu porto seguro. E eu tenho tantos amigos, ô Henrique, não vou mencionar nenhum, mas este país me deu irmãos, amigos igual irmãos. Então eu tenho essa bênção para contar. E o prazer de poder ajudar nessa profissão que eu exerço, de organizar, de trazer mudança, transformação completa para a vida das pessoas, isso me move. Que lindo, mano. Histórias como a sua que me move, que me faz querer continuar firme e seguir em frente. Muito obrigado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link das suas redes sociais Sim, sim. para as pessoas inspirarem um pouco mais da sua história. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada eu, foi Espero bom que seja o primeiro de demais. muitos. Com certeza. Que Deus continue te Obrigadão. abençoando. Obrigado. Amém. Até mais, pessoal. Fique ligado. Quem não estiver seguindo a gente, se inscreva aqui no nosso canal. Até os próximos episódios. Até mais.